Olá, amigos. Jesus no Lar, capítulo 34, a serva escandalizada. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azor, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu chorosa, explicando ao ministro do Eterno que não lhe fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo então mandou a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora execuível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante. Mas, decorrida poucas horas, a colaboradora voltou, ruborizada ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes, situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo porquanto os loucos viviam impressionados com cenas da vida impura a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo, mas, em breve, regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob vários pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, e por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou um ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos, depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto lá fora a lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. Importante a mensagem de hoje em um mundo repleto de escândalos como o nosso. E uma breve meditação nos faz pensar o quanto essa mensagem é importante, é atual, o quanto nós ainda nos escandalizamos e quanto da nossa energia, do nosso dia, das nossas horas é encarcerada nessa análise do mal e do escândalo. E por que será que é assim? Por que será que nós nos escandalizamos tanto? Porque na verdade, o escândalo reside dentro de nós. As questões que nos escandalizam fora de nós são
talvez em sua grande maioria, questões não resolvidas dentro de nós. Falar, por exemplo, da sexualidade continua sendo uma área de muita dificuldade, de muito incômodo, de muito desconforto para muitas criaturas. Por quê? Porque a sexualidade continua sendo um tabu, a sexualidade continua tendo o seu significado envolvido com impurezas, com tabus, com o pecado. E quem de nós tem a parte da sexualidade, por exemplo, 100% resolvida, pacificada, organizada, harmonizada, portas adentro de nós mesmos? O Espírito Emmanuel, no livro Vida e Sexo, diz que são raros na Terra aqueles que têm essa energia, essa área das suas vidas completamente pacificadas e harmonizadas, portas adentro de si mesmo. Então nós olhamos o mundo lá fora e nos escandalizamos. Nos escandalizamos porque são áreas e são questões que fazem parte da nossa própria agenda de trabalho interno a ser realizado. Quando as questões são bem resolvidas dentro de nós, nós olhamos elas fora de nós e somos capazes de uma análise crítica, mas sem o teor emocional do desconforto e a necessidade de anunciarmos, de colocarmos na vitrine da nossa consciência essa questão, esse escândalo, como algo que toma um volume dentro do da nossa parte cognitiva e emocional também. Nós ficamos escandalizados, ficamos desconfortáveis por aquilo que vemos e que, na verdade, como já disse, fala muitas vezes daquilo que não queremos ver dentro de nós mesmos. Então fica aí a reflexão, mas também aquilo que Jesus nos convida quando ele diz aqui: quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. E como é que ele recomenda à mulher, não é, que ela, a todos nós, que nós lidemos com o escândalo na proposta de servir ao Senhor. O servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Então, o mensageiro diz a ela que antes dela servir às regiões celestes do céu, é preciso que ela mergulhe nas trevas da terra. Para lidando com as trevas da terra, não é? Ela dê conta de ajustar, de equilibrar as trevas dentro dela mesma, para que ela fique imune a essa sensação, a esse estado escandalizado, digamos assim, e possa então ser efetivamente uma mensageira do bem. Ao invés do escândalo, o olhar compassivo. Ao invés do escândalo, o olhar amoroso. Ao invés do escândalo, o silêncio que ergue, o silêncio que dignifica, o silêncio que entende, que vem de um lugar de empatia e que está muito mais preocupado em erguer, em ajudar, em redimir o próximo do que crucificá-lo ou ficar paralisado ou contaminado pelo mundo de impressões tóxicas que emergem dentro de nós mesmos quando o escândalo ainda reside em nós. Estou aqui falando e pensando o quanto que eu preciso pensar sobre essas questões, talvez ler essa passagem mais algumas vezes e continuar refletindo sobre o significado dela para mim mesma, portas adentro de cada um de nós. Que essa reflexão seja uma reflexão contínua nas nossas vidas e no mundo de tantos escândalos. Quando nós somos parte destes escândalos, eles não estão fora de nós não estamos falando de um mundo onde nós não pertencemos, nós somos parte
deste mundo, desta sociedade, somos parte dos escândalos, então é preciso menos tempo na análise, no julgamento e no escandalizamento, digamos assim, nosso, e mais tempo, mais horas pensando, analisando, olhando a qualidade do nosso olhar, porque o nosso olhar ainda se fixa tanto no mal, porque nós ficamos tão escandalizados ainda. E essas perguntas, possivelmente, se nós nos abrirmos para elas, nos levarão a caminhos dentro de nós mesmos que nos trarão as respostas necessárias. Um dia de muita paz para todos, que Deus nos abençoe, abençoando o nosso olhar, abençoando o nosso coração e nos dando coragem sempre para essa caminhada portas adentro de nós mesmos.